Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo pelo canal do YouTube Eliakim Cordeiro Oficial. Essa é a revista Lições Bíblicas da CPAD, classe dos jovens. Essa é a lição de número 4, que foi ministrada no dia 28 de abril de 2024. Teve como título a realidade bíblica da salvação. O texto principal, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Resumo da lição: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Amém? Glória a Jesus. Os objetivos: enfatizar a necessidade da salvação, conscientizar dos efeitos da salvação, compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. A leitura bíblica, o texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém? A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, a de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado, ela nos mostra uma boa notícia nos evangelhos que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. O primeiro ponto disse assim: a necessidade da salvação. Primeiro, o que é a salvação? Ao longo das Escrituras, Deus se manifestou trazendo livramentos para o seu povo quando esse se encontrava em situação de perigo. Deus os livrou da escravidão egípcia, deu-lhes uma terra e diversas vezes operou livramentos de forma milagrosa para os hebreus. O salmista, agradecido e respeitoso diante das diversas batalhas pelas quais havia passado e recebido livramentos, comenta: o nosso Deus é o Deus da salvação. No Antigo Testamento, duas palavras se destacam para mostrar a ideia de salvação: Natsal, que significa livrar ou libertar, e Yasha, que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. A palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte. No Antigo Testamento, Deus é visto como trazendo salvação ao seu povo. Entretanto, o seu objetivo sempre foi demonstrar o seu poder para a salvação dos pecados e reconciliar consigo a humanidade. É ele que começa o plano dessa salvação, anunciando aos profetas o nascimento do Messias
e quando chega o momento, ele inicia o plano da salvação com o nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1 e 21. A origem da salvação. A salvação tem sua origem no próprio Deus. Foi Ele que planejou todo o cenário pelo qual ela acontecerá. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o homem não pode salvar a si mesmo. A moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras, mas estas são insuficientes, confirme Romanos 3 e 20. O pecado é uma realidade da qual a humanidade não pode se desvencilhar, e pelo fato de o pecado ofender a Deus, ele estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode ser reconciliada com ele, ainda que pertença a uma sociedade altamente desenvolvida. Em sua sabedoria e justiça, o Senhor nos deu a sua graça, que iguala a todos os homens. Romanos 11 e 32. É desconcertante para o ser humano orgulhoso deparar-se com o fato de que não pode salvar a si mesmo, mas isso não muda a realidade da mecânica da salvação. Terceiro ponto, o meio pelo qual provém a salvação. Como vimos, a salvação de que o homem necessita pode ser conseguida pelas obras. Não pode ser conseguida pelas obras. Essas estão contaminadas e que meio Deus escolheu para trazer essa salvação? A graça divina, Efésios 2, versículo 8 e 9. A graça é o caminho apresentado para todos e isso contradiz a insuficiência das obras. Essas são tão falhas que o apóstolo nos aponta o perigo acerca do orgulho e as obras. Ambos andam juntos. É natural que estejamos satisfeitos com nossas boas ações e nisso não há nenhuma condenação. Quando nós somos aprovados em uma avaliação, quando tomamos decisões acertadas ou quando realizamos algo que traz orgulho e alegria para a família ou o ambiente que nos cerca, o sentimento natural é que sintamos orgulho pelo que fizemos. Ocorre que podemos nos tornar orgulhosos de nossas vitórias a ponto de imaginar que nos bastamos para todas as coisas. As obras, portanto, não têm a capacidade de nos salvar. Somente a fé em Jesus Cristo pode fazer isso. Segundo ponto, os efeitos da salvação. Regeneração. Ser regenerado é nascer novamente. João 3, versículo 3. Essa ação é realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa se arrepende e confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo em seu sacrifício. É algo que está além da imaginação humana, pois o homem não pode mudar a si mesmo, e seu estado pecaminoso não o impede de ouvir o Evangelho e de entendê-lo. Mas o intelecto sem o arrependimento é insuficiente para fazer do homem uma nova criatura. Ele precisa crer em Jesus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Segundo ponto, justificação e adoção. A justificação é o ato vindo de Deus em que há o reconhecimento de que fomos absolvidos de nossos pecados e, portanto, não há pendências nossas junto a Deus. Tal fato se dá porque o sacrifício que a nós estava atribuído por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo já o fez. E sendo esse sacrifício perfeito, nós estamos livres das acusações que nos eram contrárias. Romanos 5, versículo 1. Ser considerado justo implica também ter paz com Deus. Terceiro ponto, a santificação. A santificação não é a adoção de uma vida isolada da coletividade, como se o afastamento para com outras pessoas nos tornasse santos. Ser santo é afastar-se do pecado para uma dedicação exclusiva para Deus. É certo que a santificação exige de nós ações que estejam compatíveis com a nossa nova posição. Ao novo homem, nascido de novo, foi dada uma chance de ser diferente, e essa diferença começa com a santificação. E o terceiro e último ponto diz assim, a salvação para todos. Uma tão grande salvação. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus
se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Quando Deus planejou a salvação, Ele objetivou salvar a todos. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos aceitem o Evangelho. A expressão todos não é reducionista nem restritiva. Portanto, a morte de Cristo tem o poder de salvar todos os homens, desde que se arrependam de seus pecados nesta vida e recebam a salvação pela fé em Jesus. Segundo o subponto diz, a presciência de Deus e a salvação. Um dos atributos de Deus é a presciência, ou seja, a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Por meio de sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho, mas isso não significa que foi Deus que escolheu quem será salvo e quem não será. Deus não restringe a sua salvação a um grupo isolado de pessoas escolhidas por um critério misterioso, deixando de fora da salvação outras pessoas simplesmente porque Ele assim o quis. Aliás, Ele deixou bem claro que os critérios da salvação são o arrependimento e a fé no sacrifício do seu Filho. Quer ser salvo? Arrependa-se e creia em Cristo. Presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclui ou exclui pessoas. Terceiro e último subponto vai falar sobre a resposta humana à salvação. Se por um lado a salvação é para todos, por outro lado, é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Os atos de confessar e crer são impulsionados pelo Espírito, mas são ações meramente humanas. Somos chamados a tratar a nossa salvação com zelo, pois ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não podemos viver uma vida de pecados, resistindo ao Espírito Santo e nos afastando como consequência da fé que uma vez nos foi dada. Amém? Glória a Jesus. Aqui nós temos a conclusão. A palavra é ofertada por Deus a todos os homens, de forma indistinta, ainda que nem todos a queiram. Ela nos foi dada por Deus por um ato da sua graça, pois as obras não têm o poder de nos salvar de nossos pecados. E a salvação faz de nós pessoas nascidas novamente, justificadas e santas para a glória de Deus. Amém? Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Sejam todos abençoados e no próximo vídeo trarei mais conteúdo para os amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.